Meus queridos irmãos e irmãs, nesse momento eu quero compartilhar com vocês um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que nos diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como todos sabemos, nós estamos vivendo um tempo de crise. E nós não podemos, de forma alguma, encarar a crise que estamos vivendo de forma superficial, achando que o que nós estamos vivendo é algo que tem acontecido por acaso. Acaso não existe. A palavra de Deus diz que existe um Deus que controla todas as coisas, que domina todas as coisas e que tem propósito para com tudo aquilo que acontece. A palavra de Deus também ainda nos diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, tudo aquilo de ruim que assola as nossas vidas é uma consequência do nosso pecado, é uma consequência de nossa natureza pecaminosa. Não há como você e eu termos sido criados por Deus, vivermos na contramão da vontade de Deus e não sofrermos consequência alguma mudando ou tendo um comportamento totalmente contrário àquele que nos criou. Diante disso, eu quero pensar um pouco com vocês sobre como enfrentar a crise, como passar pela crise. Esse versículo do capítulo 7 do segundo livro das Crônicas, ele nos ensina 4 lições que certamente nos ajudarão a passarmos pela crise de forma bíblica, de forma correta. A verdade número 1 está aí no verso 14, como você pode ver, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Nesse tempo de crise, nós não podemos agir como se fôssemos autônomos, como se não dependêssemos de Deus. Esse é o momento para você e para mim nos colocarmos diante de Deus, nos humilharmos diante do Senhor, reconhecendo de fato a nossa pecaminosidade com o propósito justamente de que o Senhor nosso Deus, Ele tenha compaixão das nossas vidas e nos auxilie nesse tempo difícil. O texto ainda nos apresenta uma segunda verdade. O texto diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. A palavra oração aparece aí nesse texto com o propósito de descrever para nós que nós precisamos entender que a nossa vida com Deus, ela é muito mais que uma conversa, que uma participação litúrgica de uma programação pública. Orar a Deus significa se colocar diante dele, reconhecendo a dependência que nós temos dele. Vocês e eu somos seres teônomos, nós somos seres dependentes de Deus, e nós precisamos reconhecer que dependemos de Deus através das nossas orações. Portanto, lição número 1, nos humilharmos diante de Deus no tempo da crise. Lição número 2, passarmos a ter uma vida constante de oração, lembrando que orar não significa somente dirigir palavras à pessoa de Deus, porém significa que vocês e eu precisamos nos colocar diante de Deus com um espírito de dependência, reconhecendo que nós dependemos de sua pessoa. A terceira lição que esse texto nos traz, ainda no verso 14, o verso diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Percebam que o texto fala sobre uma busca pela pessoa de Deus. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas, elas têm procurado as bênçãos de Deus, mas elas não procuram o Deus das bênçãos. Na verdade, muitas pessoas que têm buscado um relacionamento com Deus nos dias atuais não têm feito por aquilo que Deus é, mas por aquilo que Deus pode dar a elas, por aquilo que Deus pode fazer por elas.
E nesse sentido, o texto ele vai nos mostrar que no tempo da crise, vocês e eu precisamos buscar o Deus da bênção e não as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus sobre as nossas vidas é uma consequência de nós termos buscado o Deus da bênção. Portanto, lição número 3. Ao invés de, no tempo da crise, buscarmos as bênçãos de Deus, busquemos o Deus das bênçãos. E por fim, o verso 14 ainda fala sobre a necessidade de nós nos convertermos. O que significa se converter? A palavra de Deus, ela nos ensina que o pecado, ele leva o homem em uma direção contrária à pessoa e à vontade de Deus. Logo, converter-se significa sair do pecado e voltar-se para Deus. E para que isso aconteça, é necessário que vocês e eu reconheçamos os nossos pecados, confessemos os nossos pecados e abandonemos cada um deles e nos voltemos para a pessoa do Senhor nosso Deus. Reflita um pouco sobre isso no tempo de crise. Talvez você pudesse estar esperando uma mensagem diferente dessa que eu acabei de proferir, mas de acordo com a Escritura Sagrada, aquilo que nos sobrevém de ruim é uma consequência do nosso pecado. E diante de um contexto de pecado, nós precisamos nos humilhar diante de Deus, orar ao Senhor nosso Deus, buscar ao Senhor nosso Deus e não as suas bênçãos. E, quarto, abandonar o nosso pecado. Que Deus em Cristo lhe abençoe poderosamente.